Bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais um dia para a gente falar sobre o nosso processo de emagrecimento. Para continuar falando. Mas hoje, o mais importante, vamos começar a falar sobre o nosso cérebro e como que o nosso cérebro domina o nosso emagrecimento. Como que o nosso pensamento interfere nas escolhas que a gente faz, naquilo que a gente coloca no nosso prato e na maneira como a gente age em relação ao que a gente quer e ao que a gente faz. Porque o nosso cérebro, ele é extremamente poderoso. Ele acredita em tudo aquilo que a gente fala. Aquilo que você pensa e você fala para você mesma, como uma afirmação, se torna verdade para você. Sabe aquela história que a sua avó já falava? E quando você diz uma frase muitas vezes, ela se torna verdade? Quando você fala a mesma coisa várias vezes, ela se torna uma verdade para você? Então, isso é real. O nosso cérebro, ele acredita naquilo que a gente fala para ele. Nós somos assim, as pessoas que realmente dominam e comandam o nosso cérebro. E para isso, a gente precisa entender como ele funciona, a melhor funcionalidade dele e saber como treiná-lo, como exercitá-lo para nos ajudar a emagrecer, a nos ajudar a agir da maneira como a gente deseja, como a gente quer, para a gente permanecer magro. Porque além de perder peso, além de conquistar o peso que você deseja, você precisa permanecer naquilo que você conquistou. Não é só chegar no topo do Everest e fincar uma bandeira. É você chegar aonde você deseja e permanecer. Porque senão você fica naquele círculo vicioso de engorda e emagrece, o tal efeito sanfona, e não adiantou nada. Então, é muito mais do que uma dieta incrível, uma semana à base de suco, ou uma dieta totalmente restritiva. Lembra daquela dieta da USP? Que da USP não tinha nada? Eu fiz essa dieta, como inúmeras outras que eu fiz. Passei praticamente uma semana comendo ovo cozido, presunto, e depois adiantou o quê? Quando acabou aquela semana, eu estava desesperada para comer um hambúrguer, porque eu não mudei o meu pensamento, eu não trabalhei com o meu cérebro, eu apenas aceitei que eu teria que, por uma semana, fazer o que estava sendo proposto. E eu achei que aquela uma semana ia impactar no resto da minha vida. Não. O que vai impactar no resto da sua vida é a maneira como você pensa, porque como você pensa, você vai transformar as suas atitudes. Então, começa a pensar magro para você fazer as escolhas. Aí você vai falar, Carol, é tão fácil falar pense magro. É mais do que falar pense magro, é agir de maneira a realmente colocar isso para você no piloto automático. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar como que você vai fazer na sua vida a partir de hoje para colocar no piloto automático as escolhas saudáveis que você quer tomar na sua vida para atingir o peso que você quer e você merece estar. E começa já pensando comigo aqui. Você já parou para pensar quantas vezes você se olha no espelho e fala, nossa, por que eu não consigo emagrecer? Por que eu não consigo fazer dieta? Por que eu não consigo ser diferente? Você já parou para pensar quantas vezes você mesmo faz uma pergunta para você ou faz algum comentário para você mesma e você coloca um não na frente? Quantas vezes você já vem de maneira negativa trazendo essa informação, esse questionamento para o seu cérebro? Você sabe que o nosso cérebro, ele se atém muito mais a questionamentos do que a afirmações. Se você fizer alguma afirmação, ele vai prestar menos atenção do que se você fizer um questionamento. E muitas vezes você não percebe, mas é muito mais comum você falar por que não do que eu não, né? Então, hoje, quando você se olhar no espelho, não fale mais, por que eu não consigo emagrecer? Porque eu não consigo fazer de maneira diferente. A partir de hoje, você vai começar a falar, eu consigo fazer de maneira diferente, eu consigo emagrecer e eu consigo mudar aquilo que eu preciso mudar, o que eu preciso alterar para eu chegar onde eu desejo estar.
Porque quando você faz uma pergunta negativa para o seu cérebro, você vai gerar um pensamento negativo. E gerando um pensamento negativo, você vai gerar um sentimento negativo. E isso vai te levar a hábitos negativos, que é o grande problema da mente obesa. A mente obesa, a mente gorda, aquela mente que trabalha de maneira a te sabotar, porque ela não sabe como te ajudar. E é isso que a gente vai te ensinar. Aquela mente que trabalha de maneira a não te impulsionar a ser o que você quer, ela trabalha com o não. Ela trabalha com aquele não direto, com aquela sensação de não ser capaz, aquela sensação de frustração. Então, quantas vezes você não falou, eu não consigo emagrecer? É muito difícil emagrecer. Por que eu não consigo fazer dieta? Por que eu não consigo mudar a minha vida? Por que eu não consigo fazer diferente? E aí, nesse eu não consigo, você se fazendo perguntas negativas, você vai começar com respostas negativas. Eu não consigo porque é muito difícil. Eu não consigo porque eu já sei que meu metabolismo não ajuda. Eu não consigo porque eu sofri muito. Eu não consigo porque eu levei um fora do namorado. Eu não consigo porque eu tirei nota baixa na prova. E assim vai. Você vai trazendo respostas que te respaldam ao continuar naquilo que você está fazendo de errado. Você vai encontrando respostas que te deem desculpas, que te permitam a fazer da mesma forma. E aí, com aquele porque eu não consigo emagrecer, com as respostas de eu não consigo porque é difícil, eu não sou capaz, o que acontece? Vem aquele sentimento de tristeza e aquele hábito negativo. Você vai pegar um chocolate para satisfazer, para encerrar essa dor. Você vai pegar um chocolate, você vai pegar uma comida, alguma coisa calórica para levantar o seu astral, para você comer e te dar um momento de euforia, para te dar um momento de bem-estar e para falar, eu não consigo mesmo, então eu vou comer porque é muito difícil. Eu não consigo mesmo, então eu vou continuar do jeito que tá. E é isso que a gente precisa quebrar. A gente tem que quebrar esse padrão de pensamento negativo. A gente tem que quebrar esse padrão de acreditar em coisas que não vão te capacitar. A partir de hoje, você vai começar a respirar fundo e pensar antes de pensar. Acaba sendo engraçado falar assim, mas é real, porque a nossa mente ela está totalmente no piloto automático. E para tirar do piloto automático, a gente precisa respirar e a gente precisa agir de maneira a pensar antes do nosso próprio pensamento. Então, quando você começar a perceber que você está se sabotando no seu pensamento, quando você está falando eu não consigo, respira fundo e fala, para, eu posso. Sabe aquela frase, eu posso, eu quero, eu consigo? A gente brinca, mas é verdade. Aquilo que a gente realmente quer, a gente faz. Aquilo que a gente realmente quer, a gente consegue. Porque a gente, quando tem muito claro pra gente, assim, o nosso motivo, o nosso querer, a gente busca fazer. A gente busca dar um jeito. A gente busca ir atrás daquilo que vai nos fazer se sentir bem. Por exemplo, eu tenho certeza que você já fez uma dieta, perdeu 3 quilos, subiu na balança e se sentiu incrível, se sentiu forte, se sentiu empoderada. E esse sentimento que você tem que ter na sua vida, esse sentimento você não pode esquecer, você tem que ancorar ele em você, porque quando vier aquele pensamento negativo te dizendo eu não sou capaz, é difícil, você lembra de como você se sentiu quando você perdeu esses quilos e se sentiu incrível com você. Quando você foi colocar aquela calça jeans e ela fechou tão fácil, sem ter que encolher a barriga, sem ter que respirar fundo. Então, comece a lembrar e a colocar em você esse tipo de sentimento. E quando você começar a pensar eu não consigo, você já fala, não, eu vou treinar o meu cérebro para pensar positivo. E para treinar o seu cérebro pensar de maneira positiva, é você viver de maneira positiva. A gente tem que viver de acordo com aquilo que a gente quer. A gente tem que viver de acordo com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, se você quer pensar de maneira positiva, se você quer agir de maneira positiva, comece o seu dia de maneira positiva. Se você começar o dia reclamando, de mau humor e irritada, o que vai acontecer?
O seu dia vai se arrastar dessa forma. O seu dia vai se arrastar sendo negativo, o seu dia vai se arrastar sendo cansativo e você vai se sobrecarregar. O que vai acontecer é que você vai encontrar oportunidades e desculpas para comer o brigadeiro, para comer a mais na lasanha, para repetir aquilo que você não precisa. Você vai encontrar motivos e desculpas que respaldem a você se dizer: só hoje não tem problema, meu dia começou uma porcaria mesmo. Só hoje não tem problema, meu dia começou tão errado. Então, a partir de hoje, comece o seu dia feliz. Tem um ritual da manhã. Lembra daquele livro Milagre da Manhã? Tem um ritual da manhã. Não precisa acordar às 5 da manhã e fazer tudo que o livro te propõe a fazer. Mas você pode sim acordar, nem que for 15 minutos antes, e fazer algo que te faça bem. O que te faz bem? Tomar um café sozinha? Ler? Ouvir um podcast? Assistir um vídeo? O que te faz bem? Meditar? Se alongar? Saiba o que te faz bem para você fazer logo que você acorda, porque assim você vai começar a preparar o seu corpo e a sua mente para um dia, e para um dia positivo, para pensamentos positivos. Começar o dia pensando positivo vai refletir no seu dia, porque você vai estar mais positiva, você vai perceber as pessoas ao seu redor de maneira positiva, e quando você for fazer a escolha do seu prato, o seu prato vai refletir essa positividade toda. Então, comece a entender que a transformação do seu cérebro, a transformação do nosso cérebro, ela reflete no nosso corpo. Lembra quando eu contei naquele primeiro vídeo que eu falava que eu ia fazer dieta e eu tinha medo? Eu tinha medo de me desapegar da comida, de nunca mais comer, e aí eu comia escondido, eu ficava triste porque eu agia de maneira errada, uma maneira contrária àquilo que eu queria para mim. Então, eu começava a comer escondido. E isso é não transformar o seu cérebro. Eu continuava com o cérebro pensando negativamente, porque eu falava: eu não consigo emagrecer, eu não consigo mudar, eu não consigo fazer diferente. E com isso, o que acontecia era que eu vivia naquele mesmo ciclo, né? Eu comia escondido, mas o meu corpo mostrava o que eu estava comendo. Eu comia errado e eu comia longe dos outros, achando que as pessoas não iriam perceber. Mas eu sentia na balança, eu sentia nas roupas, e as pessoas também viam, porque eu não estava agindo da maneira que eu deveria agir. Eu não sabia que eu deveria primeiramente ensinar ao meu cérebro a pensar da maneira magra. Eu não sabia como ensinar o meu cérebro a pensar dessa maneira. Então, hoje, vamos explicar, vamos pensar de uma maneira positiva, de uma maneira diferente. Nós, seres humanos, somos diferentes de todos os outros animais porque nós temos a consciência do nosso eu. Nós temos consciência de quem somos, temos consciência de quem queremos ser. E é com essa consciência que nós precisamos trabalhar. É essa consciência que nós devemos levar para a nossa vida. É essa consciência que nós devemos ter em tudo aquilo que a gente deseja. Então, pensa no iceberg, sabe aquele iceberg que afundou o Titanic? Ele fica 5% para fora, o resto está submerso. Esse é o nosso cérebro, 5% dele é consciente, o resto é inconsciente. E é no inconsciente que a gente precisa trabalhar, é numa coisinha que chama neuroplasticidade. A gente tem que começar a formar novas sinapses, novas conexões, para assim formar novos hábitos. E para fazer essas novas conexões é muito simples, é a gente se policiar a começar a pensar da maneira correta, é se policiar a pensar da maneira como a gente quer agir. Então, faça uma lista, como você quer agir, como você quer ser, como você quer viver a sua vida. E comece a pensar de acordo com isso. Não espera que vai acontecer um milagre de uma hora para outra, você vai pensar de uma maneira diferente. Comece a agir de acordo com aquilo que você deseja para você. Comece a agir e a pensar da maneira como você quer ser e viver. E comece a ser essa pessoa, comece a transformar a sua mente já na hora que você acorda.
O nosso cérebro, ele aceita o que a gente ensina para ele. O nosso cérebro, ele aceita aquilo que a gente explica para ele. Então, comece a explicar com positividade, comece a explicar com autoridade e comece a mostrar para o seu cérebro que você é uma pessoa magra, que você pensa magro e que você consegue fazer novos padrões de pensamentos. Porque se a gente parar para analisar, a gente precisa desfazer padrões de pensamentos para então mudar os nossos hábitos alimentares. Porque quando a gente pensa em tristeza, quando a gente pensa em conforto, a gente pensa em comida. Comida, ela é extremamente afetiva. Comida é extremamente naquele sentimento de calor, sabe? De eu preciso disso para me fazer bem. Quando eu era criança, a minha avó fazia misto quente. E o misto quente da minha avó era uma coisa surreal. Hoje, eu não tenho mais a minha avó. Mas eu me lembro do cheiro do misto quente que ela fazia. Eu me lembro de quantas vezes eu estava com ela tomando café, rindo, em momentos tão plenos, tão gostosos e comendo aquele misto quente. Então, muitas vezes eu me senti triste, eu me senti não capaz de atingir aquilo que eu queria e eu recorria ao misto quente. Só que eu não comia um misto quente, eu comia 5, porque eu estava calando um sentimento, porque eu estava assumindo para mim mesma que eu não era capaz de chegar aonde eu desejava. Eu estava assumindo para mim mesma que eu não tinha a capacidade de fazer diferente. E eu reforçava esse pensamento negativo com esse hábito alimentar não produtivo. Então, vamos começar a mostrar para o nosso cérebro que nós podemos pensar de maneira positiva, que nós podemos pensar de maneira a atingir aquilo que a gente deseja. Vamos pensar de maneira magra. Vamos começar a falar: o meu dia é ótimo, eu sou feliz e eu sou capaz de conquistar aquilo que eu desejo. Comece a pensar assim: eu posso, eu quero e eu consigo. Porque para mudar os nossos pensamentos, para a gente começar a treinar o nosso cérebro, são quatro passos muito simples. A gente vai começar no pensamento, que vai mudar o sentimento, que vai se transformar num comportamento e vai virar um hábito. Aí você vai falar: como assim, Carol? Como assim? Tipo, já me perdi. Primeiro você vai ter que começar a pensar da maneira como você quer. Vou pensar no prato que eu quero fazer. Eu quero fazer um prato magro. Eu quero fazer um prato rico em saladas, rico em fibras, rico em proteínas. E isso vai me gerar vontade de, quando chegar naquela mesa, naquele buffet de self-service, eu vou ter a vontade de colocar essas coisas no meu prato, porque eu já estou pensando nisso. Porque se você começar a analisar, muitas vezes agora mesmo, antes do almoço, você já começa a pensar: eu vou almoçar no restaurante do Zé porque eu sei que hoje é dia de lasanha. Eu quero a lasanha, eu quero aquele banana milanesa. Então, começa a pensar de maneira diferente. Hoje eu quero comer aquele brócolis. Nossa, aquele brócolis é muito bom. Começa a falar isso pra você. Porque o nosso pensamento, ele vai gerar esse sentimento, ele vai gerar essa vontade, e aí no seu comportamento vai mudar. E você se policiando para pensar assim todos os dias, pensar e agir diariamente dessa maneira, você vai começar a ter isso como uma rotina e vai virar um piloto automático. Um exemplo muito simples é dirigir. Você lembra quando você começou a dirigir? Eu lembro quando eu comecei a dirigir, eu não tinha ideia do que fazer com o carro. A maioria dos adolescentes, os pais ensinam a dirigir. Eu fui aprender na autoescola, porque minha mãe achava melhor eu não ter vícios que ela já tinha, ou vícios de outra pessoa que poderia te ensinar. Então, quando eu cheguei na minha primeira aula, a professora falou pra mim: Carol, respira fundo e eu tô aqui pra te guiar. Eu tô aqui pra te ajudar. Então é isso que um coach de emagrecimento faz. Eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te mostrar como mudar os seus pensamentos, como mudar os seus sentimentos em relação à comida, em relação a você mesma. Eu estou aqui para te mostrar o caminho que eu já trilhei e que eu quero te ajudar a trilhar também. Porque quando a gente tem alguém nos ajudando, quando a gente tem alguém nos apoiando e nos impulsionando, fica mais fácil.
e a gente se sente mais forte, porque você sabe que você pode contar comigo, você pode conversar comigo. Então, vamos hoje voltar para o carro e falando. Quando eu comecei a dirigir, eu não tinha ideia de como engatar a primeira marcha, eu não tinha ideia de embreagem, freio e acelerador. E ela foi me ensinando, e ela estava ali ao meu lado, me dando segurança, e graças a Deus com todos os pedais ali para ela também, porque se ela precisasse, ela poderia frear, né? Então, tenha alguém ao seu lado que te impulsione e que te mostre o caminho. E vamos começar a pensar de maneira positiva, sabe? Quando a gente vai começar a dirigir, a gente pega o carro, a gente olha o retrovisor, a gente olha para o lado e a gente fala, meu Deus, e se eu atropelar alguém? Meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou para frente? Primeira coisa que você tem que fazer é respirar fundo e ser dona da situação, ser dona da sua vida e ser dona das suas vontades. Você tem vontade de emagrecer? Você tem vontade de perder peso? Você tem vontade de mudar? Então senta, pega a direção da sua vida, senta, coloca a chave na ignição, dá a partida, já põe lá o pé na embreagem, engata primeiro e vai indo aos poucos, porque transformar a nossa vida é igual aprender a dirigir. Você tem que primeiro respirar fundo e pensar, primeira coisa que eu tenho que fazer, colocar a chave, virar a chave. Agora eu preciso pisar na embreagem, vou pisar na embreagem para poder engatar a marcha, senão não dá certo. E aí você vai pensando antes de fazer, você vai pensando e vai fazendo. Aí você fala, nossa, preciso mudar, preciso agora ir para a segunda, o carro está pedindo uma segunda marcha. Então você vai lá, põe o pé de novo, passa para a segunda. E assim você vai indo e você vai pensando antes de fazer. Você não pega o carro e sai dirigindo maravilhosamente bem. Você não pega o carro pela primeira vez na sua vida e anda 1.200 quilômetros. Não. Você vai pegar o carro na primeira vez na sua vida e vai andar 1.000 metros, se andar 1.000 metros. Então, começa a ver que na sua vida você tem que pensar antes de agir. Quando a gente pensa antes de agir, a gente consegue dominar a situação e a gente consegue mostrar para o nosso cérebro o que a gente quer de fato para a nossa vida. Então, se eu começar a falar de quando eu tentava tirar o carro engatando em terceira, gente, em terceira ninguém sai. Mas eu tentava, até eu conseguir entender a diferença entre primeira e terceira. E é isso que você tem que fazer. Começar a pensar e entender a diferença entre um processo e outro. Você tem que começar a entender que se você não mudar o seu pensamento, você não vai mudar o seu hábito. Porque começa no pensamento e termina no hábito. Só que você tem que passar por todas as fases desse processo. Você tem que mudar o seu pensamento, para você mudar o seu sentimento, para você alterar o seu comportamento, para você transformar isso num novo hábito. Então, a partir de hoje, comece a não ter medo de pensar diferente. Comece a se policiar para pensar diferente. Comece a mostrar para o mundo e para você, principalmente, que você pode ser diferente, que você pode ser a pessoa que você deseja ser. E quando eu digo isso, eu falo que é aquela pessoa autoastral, aquela pessoa feliz, aquela pessoa que você de fato quer ser. Eu olho por mim porque eu não gostava de mim. Eu não gostava de mim. E eu me escondia na comida, eu me escondia em roupas pretas, eu me escondia em desculpas. Eu arranjava desculpas para não participar da festa da família, eu arranjava desculpas para não participar com as pessoas, eu arranjava desculpas para não ser feliz, porque eu tinha medo de pensar diferente. Eu tinha medo de mudar o meu pensamento e conseguir mudar os meus hábitos. Eu achava que os hábitos estavam enraizados na minha vida e eu jamais conseguiria mudá-los. Mas não é verdade isso. Os hábitos são altamente mudáveis, desde que você queira fazer isso, desde que você se proponha e se disponha a fazer isso. Então, hoje, comece a pensar de maneira magra. Hoje, quando você for almoçar, daqui a pouco, olha para o seu prato e fala, eu sou magra, eu penso magro e eu vou agir de maneira a pensar magro. Começa a agir de acordo com aquilo que você deseja para a sua vida. Comece a agir de maneira positiva. Comece a pensar antes de pensar. Comece a dominar os seus pensamentos. Comece a pensar de maneira positiva
para impactar o seu dia, para impactar a sua vida, para impactar as pessoas ao seu redor e para impactar a balança, de maneira a ser aquilo que você quer, a ser quem você quer. Então, hoje, não fala, por que eu não consigo? Não fala assim. Hoje, você fala, eu consigo, porque eu quero. E quando a gente quer alguma coisa, quando a gente sabe a nossa motivação, a gente sabe aquilo que nos motiva, a gente consegue pensar numa estratégia, porque assim, a gente quer muito, e quando a gente quer muito, a gente tem um motivo para isso. O que te motiva no seu querer? O que te motiva no seu desejo? Eu já contei. O que me motivava era ser uma mãe melhor para os meus filhos, era conseguir entrar nas roupas que eu desejava, era me sentir bem comigo mesma. Porque eu achava que as pessoas não me aceitavam, eu achava que as pessoas não gostavam de mim. Mas a verdade é que eu não gostava de mim. Eu não estava bem no meu corpo, eu não estava bem comigo. E com isso, eu me olhava nos olhos dos outros através dos meus próprios olhos. Eu falava, eles não gostam de mim, não, eles não me aceitam, porque eu não me aceitava, eu não me gostava. Então, a partir de hoje, tenha muito claro o que te motiva a mudar, o que te motiva a ser diferente, o que te motiva a querer isso. Tenha a sua motivação, tenha o seu motivo muito forte para você. E comece a pensar as maneiras como você pode fazer. Porque quando a gente tem um motivo muito forte, a gente consegue pensar em estratégias. Quando a gente tem um motivo muito forte, quando a gente sabe aquilo que a gente quer de fato, a gente consegue pensar em como atingir isso. Eu quero fazer uma faculdade. Então você vai pensar em estratégias para fazer essa faculdade. Aqui, no caso, eu quero perder peso. Então eu vou pensar em estratégias que eu vou conseguir perder peso e o mais importante, eu vou conseguir manter esse peso. Porque quando a gente tem uma estratégia, a gente consegue criar, a gente consegue ver uma oportunidade. Por exemplo, o que você quer existe? O que você procura existe? Existe você emagrecendo? Existe você colocando aquela roupa que você deseja? Você sendo a pessoa que você quer? Existe. Então, se existe, é alcançável. Se existe, é tangível. E se é tangível, você alcança, você agarra, porque a oportunidade é sua. A estratégia eu posso te ajudar, mas a oportunidade de mudar a sua vida é sua. Você tem que querer. E aí volta para o querer, que é o seu motivo, para o que você precisa fazer e se tem aquilo que você quer. Então, comece hoje a pensar de maneira positiva. Comece hoje a pensar de maneira a ser a pessoa que você deseja. E comece agora mesmo a mudar as sinapses, as conexões do seu cérebro. Quando você for fazer alguma coisa, saia do piloto automático. Saia do piloto automático. Se você for almoçar, não almoce conversando. Se você for fazer o seu prato num buffet de salada, não faça o seu prato prestando atenção na conversa do outro, conversando com outra pessoa. Porque senão você estará no piloto automático colocando aquilo que não vai te ajudar a chegar aonde você deseja. Comece o seu piloto, mudar o seu piloto automático hoje. Comece a pensar antes de agir. E conforme a gente vai pensando antes de agir e repetindo isso diariamente, constantemente, a gente consegue mudar os seus hábitos. A gente consegue mudar todo o nosso pensamento. E mudando o nosso pensamento, a gente muda o sentimento, a gente muda o comportamento e a gente cria um novo hábito. E eu te desejo uma vida, um 2020 repleto de novos hábitos. Eu te desejo que você realmente seja a pessoa que você deseja ser, que você esteja feliz com você e que você comece isso mudando o seu pensamento. Comece pensando de maneira positiva, começando o seu dia de maneira positiva. Então, amanhã, quando você acordar, antes de você abrir o olho, você vai se espreguiçar, você vai sentir todo o seu corpo, você vai respirar fundo e você vai falar, obrigada, Deus, por mais um dia de vida. E você vai falar 5 coisas pelas quais você é grata. Enumera, sou grata pelos meus filhos, sou grata pela casa que eu tenho, sou grata pela família que eu tenho, sou grata por fazer o que eu gosto, sou grata por me orgulhar da pessoa que eu me tornei,
Começa o seu dia com pensamentos positivos para que eles interfiram em todo o seu dia. Você começar o seu dia com pensamentos positivos vai te levar a agir de maneira positiva durante todo o dia e vai te levar a agir de maneira positiva perante o seu prato de comida, porque você não terá um sentimento de frustração para descontar num chocolate. Então, comece a se policiar. Como mudar os meus pensamentos? O que eu posso pensar que vai me impulsionar a chegar aonde eu quero? O que eu posso pensar de maneira positiva? Já comece riscando hoje da sua mente. Eu não consigo emagrecer. Por que eu não sei fazer dieta? Risca. Todas essas frases negativas você risca da sua vida. Porque quando a gente pensa o não, a gente faz o não. Porque quando a gente mostra para o nosso cérebro, eu não consigo emagrecer, você de fato não vai conseguir emagrecer. Porque você está falando para o seu cérebro que você não é capaz. Então hoje você vai mostrar para o seu cérebro, para você, para todas as sinapses novas que você vai formar em todas as conexões neurais que estão vindo por aí, que você é capaz de transformar a sua vida. Que você é capaz de transformar aquilo que você deseja, o seu sonho, em de fato um objetivo. E você vai alcançar esse objetivo, porque aquilo que você tem muito claro, que você deseja muito forte, você alcança. E eu tenho certeza que você vai conseguir, e eu tô aqui para te ajudar, de todo o meu coração. Então, como eu já te disse, a missão de um coach de emagrecimento é te mostrar como alcançar isso, como ser mais saudável, como mudar os seus pensamentos, como mudar os seus hábitos. É estar com você, é te apoiar. E eu tô aqui para o que você precisar, tá bom? E se esse vídeo fez sentido para você, dá um joinha, curte o canal, se inscreve no canal do YouTube, Secando com a Carol, se inscreve também já aqui no Instagram, que vai ter live, 2 lives por semana, e a próxima vai ser muito especial, tá bom? Então, fica com a gente, fica comigo e pensa nos seus pensamentos a partir de hoje de maneira positiva. Comece o seu dia a partir de hoje de maneira como você quer viver a sua vida. Comece sendo a pessoa que você merece ser e que você deseja ser. Eu te desejo um 2020 repleto de novas sinapses, repleto de pensamento positivo, repleto de hábitos incríveis. Tá bom? Um beijo e muito obrigada.